por favor, no livro de 1 Pedro, estamos nesse final do capítulo 1, já entrando no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Quero só ler um contexto para você, do texto que vamos meditar nesta noite. Nós estamos naqueles 7 imperativos, naquelas 7 ordens que Pedro dá para esta igreja que está num local, que está numa região com muitos deuses, muitos ídolos, muita injustiça, muita maldade, muita violência, e essa igreja precisa atuar nessa cultura, ou nessas culturas, da forma correta. Então ele vai te dando 7 imperativos para dizer bem claro para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E aí no versículo 22 ele diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então, aqui nós estamos com outro imperativo, dizendo, depois de acolher a palavra de Deus, depois de viver essa palavra, depois de receber esta palavra e viver esta palavra em obediência, o texto nos ordena: amem intensamente ou comprometidamente, fielmente uns aos outros, amem ardentemente uns aos outros de coração puro. Só o coração puro pode amar assim. Então veja, quando os nossos corações estão sobrecarregados, não podemos amar como esse texto está nos ordenando: amar os irmãos e amá-los comprometidamente, amá-los intensamente, decididamente, intencionalmente, ok? Amar de todo o nosso coração. Foi o que Pedro ouviu do Senhor Jesus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o mandamento que nós temos do Senhor, o padrão que nós temos é esse, e um coração puro se exige para isso. E como você tem a alma purificada? Olha o versículo 22. Veja, ele começa com a purificação no versículo 22 e termina com a purificação do próprio coração no versículo 22. E no meio está o amor fraternal, não fingido, amando intensamente uns aos outros. Então veja, purificando a alma pela obediência à verdade. Então, um coração puro que você possui por essa obediência à verdade. Então, o amor fraternal, somos e devemos nos considerar como família de Deus. Um amor fraternal, um amor onde nós olhamos uns para os outros de verdade, nos vemos como irmãos, e muito mais do que irmãos consanguíneos, muito mais do que família, algo que está muito superior a tudo isso, que é o amor que nos une em Cristo Jesus. É a cruz de Cristo, é o sangue de Jesus que nos une e nos faz irmãos em Cristo. Esses são laços eternos, esses são laços imutáveis e inquebráveis, ok? Então, é assim que as pessoas devem chegar à igreja, a comunhão da igreja. Infelizmente, os relacionamentos estão cada vez mais empobrecidos na cultura que nós vivemos, a cultura da hiperindividualidade, do isolamento, enfim, da solidão. Então os relacionamentos vão ficando pobres, vão ficando fragilizados em todas as instâncias. Isso acontece dentro da igreja. Então, meus irmãos, isso não é essa a vontade de Deus, não é isso que o
o texto está nos ordenando. Não é um conselho aqui para você. Não é que você pode dizer, não, eu vou viver isso ou não vou. Não, eu concordo com isso. Não é isso. A Bíblia não te dá sugestões. A Bíblia dá a mim e a você mandamentos. Nós recebemos ordens do Senhor. E a ordem que nós recebemos é essa, que devemos considerar os irmãos como irmãos em Cristo Jesus, nesses laços de amor intenso, intencional, fervoroso, ardente, com o coração puro. Quem não obedece a palavra de Deus, quem não está aplicando a palavra de Deus à sua vida, não vai conseguir manter-se fiel à comunhão na igreja. Não tem jeito. O texto tem uma ordem: purificando a alma pela obediência à verdade, com vista ao amor fraternal. Se com vista ao amor fraternal é o resultado dessa obediência à palavra. O fato de obedecermos à palavra de Deus, ela santifica a nossa vida, ela purifica a nossa alma, e com a alma purificada, com esse coração puro, eu posso amar de maneira não fingida, com amor fraternal, ardentemente os meus irmãos. Então, uma sequência lógica, ok? É isso que o texto nos guia, é nessa direção que nós vamos, e é isso que Deus ordena, deseja, quer de cada um de nós. E não adianta que você apontar ninguém. Você precisa e eu precisamos apontar cada um para nós mesmos e dizer: será que eu tenho vivido essa verdade? Será que eu estou olhando esse texto essa noite, estou vivendo isso? Considero os meus irmãos em Cristo como verdadeiramente irmãos em Cristo. São meus irmãos, são minha família em Deus. Eu tenho esse amor não fingido por Ele, eu os amo intencionalmente. Meu coração está puro, eu estou obedecendo a palavra de Deus. Esse é o padrão de Deus. Pastor, mas a maioria não está vivendo assim. Não se preocupe com a maioria não, só com você, só com o seu coração. Se você viver isso, já vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. Então, cada um texto para você. Recebe esse texto para a sua vida, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, isso é, vocês nasceram de novo. É a segunda vez que ele usa essa ideia do novo nascimento. Primeiro está no versículo 3 do capítulo 1, agora novamente. Então, o ponto aqui é se houve um novo nascimento. Não é algo que você faz forçosamente, não é algo que você vive pela força humana. O Evangelho é vivido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. É Ele que nos capacita a viver esse amor, a viver as verdades e os princípios da palavra de Deus. Não é uma coisa que nós fazemos por um esforço próprio. Obviamente exige um esforço, mas esse esforço que nós temos, ele vem do próprio Deus, ele vem do Espírito de Deus para vivermos as verdades de Deus. E essa semente incorruptível é a palavra de Deus. Olha o texto: fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Veja, ele diz primeiro que a palavra de Deus é incorruptível. Isso é, a palavra de Deus é eterna. Ela nunca será destruída, ela nunca será eliminada, ela nunca será quebrada, ela não pode apodrecer. Essa é a ideia, ok, do nosso texto. O contraste aqui vai ser logo em seguida com a questão da humanidade. Olha o versículo 24. Final do versículo 23. Nós somos regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo. Veja, o contraste aqui é a palavra de Deus, eterna, permanente, é a palavra de Deus não corruptível, isso é incorruptível, não pode ser destruída, ela não pode envelhecer, ela não pode passar. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. Às vezes você vai ver aí alguém que se diz pastor, famosão, dizendo: não, a Bíblia precisa ser atualizada, porque o cara quer colocar dentro da igreja, dentro da Bíblia aí, o pessoal LGBTQIA+, e quer incluir todo mundo na igreja, dizendo que isso é amor. E é exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Cristo está com seus braços abertos, e a igreja também, para todas as pessoas que vêm arrependidas dos seus pecados, ok? Sejam eles quais forem. A Bíblia não chamou ninguém para permanecer do jeito que está, mas para sermos feitos à semelhança de Cristo Jesus. Então, meu irmão amado, aqui está a palavra de Deus em contraste com
toda a humanidade. Essa palavra, ela é incorruptível. Duas qualidades aí, duas palavras que demonstram que acrescentam a ideia da incorruptibilidade, que é a palavra que vive, o verbo está no presente, vive. Então a palavra de Deus é sempre viva. Ela foi viva há 3.000 anos atrás, ela é viva hoje, vai ser viva sempre. A palavra de Deus, ela estará por toda a eternidade na glória, ok? A palavra de Deus jamais vai passar. A Bíblia Sagrada jamais vai passar. Antes de você aprender qualquer outra coisa nova lá na glória, com certeza você vai ter que estudar a Bíblia inteira aos pés de Cristo. Vai ser extraordinário essa primeira parte da eternidade. Então nós vamos aprender toda a palavra de Deus. Ela é eterna, ela é incorruptível, ela vive e ela permanece. Tudo na humanidade passa. Imagine esses irmãos ouvindo isso. Eles estão no Império Romano. O Império Romano adora o imperador, centenas e milhares de deuses de todas as nações são adorados. Era o que chamavam de Pax Romana. Isso é, Roma não fazia nenhum tipo de cerceamento religioso. Ele liberava geral, todo mundo pode adorar todos os seus deuses, pode catar deuses de todas as nações, mas tem que adorar o imperador. Então, imagina a multidão de deuses. O Império Romano tinha o maior exército do mundo, as armas mais poderosas do mundo na época, as melhores estratégicas militares. Era o país, era a nação mais rica, o império mais rico do mundo, dominava 3 continentes, ok? Então assim, era a coisa mais extraordinária que tinha. Agora você imagina, diante disso, esses irmãos tão pequenos, tão simples, às vezes escravos, às vezes soldados de guerra que se converteram a Cristo, às vezes idosos, mulheres, crianças, órfãos, que estão lutando para botar o pão na mesa no final do dia, ou em algum horário do dia, comendo na maioria das vezes uma vez por dia, ou dia sim, dia não. Imagine esses irmãos ouvindo isso. Eles estão impressionados com o Império Romano. Eles estão impressionados com a grandeza, o poder, o dinheiro, a glória, a fama, a autoridade. Eles estão impressionados com tudo aquilo. E eles olham para si mesmos, mal vestidos, lá, a maioria deles, os últimos da classe social, no nível mais baixo da classe social. E agora Pedro está escrevendo para eles, dizendo: a palavra de Deus, ela é incorruptível. Foi ela que regenerou vocês, que salvou vocês pelo poder do Espírito Santo, e ela é viva e ela permanece para sempre. O Império Romano vai acabar. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Romano? Esse texto está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 6, 4 ao 6. Esse texto aqui. Esse texto de Isaías foi escrito para o povo de Israel no exílio babilônico. Pedro pega esse texto que foi escrito para o exílio babilônico, para os judeus do exílio babilônico. Eles estavam rodeados de deuses, muitos dos judeus estavam adorando esses deuses. O maior império do mundo estava governando na época, a Babilônia, com Nabucodonosor, aquele maluco. Então, que Deus salvou, e a gente vai ver lá na glória, a gente vê isso no livro de Daniel, Deus salva ele de uma maneira extraordinária. Veja, é o mesmo contexto. Pedro puxa imediatamente esse texto e traz para a realidade, desses irmãos. Olha, veja, a palavra de Deus permanece. Nabucodonosor, o Império Babilônico passou, o Império dos Medos e Persas passaram, o Império dos Gregos passou também, o Império Romano está aí, mas também vai passar. Mas a palavra do Senhor é viva e permanece para sempre. Eu quero dizer para você que todos esses impérios passaram. O Império Otomano passou, e todos os impérios passaram, e todos os impérios da terra vão passar. Os Estados Unidos vai passar, a China vai passar, a Índia vai passar, o Brasil vai passar. Mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor é incorruptível.
vive e permanece para sempre. Os nossos irmãos de 3.000 anos atrás viram o Egito passar. Os nossos irmãos de 2.500 anos atrás viram a Babilônia passar, os gregos, e viram os romanos passar. Eu quero dizer para você que nós talvez não vejamos impérios passar, mas todos eles vão passar. Mas a palavra do Senhor, do nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo nosso Senhor, e a obra da regeneração que Ele fez com essa palavra eterna, incorruptível, que habitou em você, que habita em você, que salvou você, essa mesma palavra incorruptível trouxe a vida eterna para você. Tudo isso vai passar, você estará com Deus eternamente. Essa palavra que habita em você estará com você eternamente. Agora, deixa eu te perguntar, qual o valor, qual é a importância que você tem dado à sua vida? Esse é o ponto. Diante desse quadro, o que você está fazendo diariamente com a sua Bíblia? Se essa palavra que você carrega na mão, que ninguém desses irmãos, nem do texto bíblico que nós estamos lendo da época de Pedro, nem antes tiveram o privilégio de ter a Bíblia como você tem. Nenhum deles tiveram esse privilégio. E se tivessem, a maioria deles iria mergulhar nas Escrituras. Mas você tem esse privilégio. O que você está fazendo com a Bíblia? Deixa eu te falar. Nenhum império resiste ao tempo, a guerras, a pestes, fomes, a desastres naturais. Nenhum império resiste a isso. Todos os impérios passaram, todos os deuses. Cadê os deuses das nações? Cadê os deuses das nações? Onde estão os deuses? Onde estão os imperadores que eram adorados na época bíblica? Onde eles estão? Cadê todos os deuses das nações? Tudo isso é nada. Tudo isso é espantalho no pepinal. Tudo isso é invenção da cabeça dos homens, caídos sem Deus. Querido irmão, Deus reina soberano. Esse texto de Isaías 40 vai fazer uma série de perguntas. Quem mediu o céu com palmas nas mãos? Quem colheu toda a água ou pó da terra em sua mão? Quem sustenta todas as coisas, todas as nações, todas elas são como grão de poeira na balança. Elas não fazem nem um peso, nem uma diferença. Todas as nações, com toda a sua riqueza, sua glória, seu poder, todas as nações são como um grão de poeira na balança. Não tem nem como pesar isso. Para Deus tudo isso é nada. Ele é o Senhor e Ele nos deu a sua palavra. Essa palavra salvou você pelo poder do Espírito. Que valor você tem dado à palavra de Deus. Olha como começa o versículo 22. Tendo purificado a alma pela obediência à palavra, com vista ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Olha o texto sagrado. Toda a humanidade, versículo 24, é como erva do campo, e toda a sua glória, todo o seu resplendor, riquezas, poder, fama, autoridade, poder militar, tudo, recursos naturais, tudo que as nações têm, é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Para sempre. Às vezes a gente fica encantado com tantas coisas que o mundo tem oferecido. Agora imagine esses irmãos com dificuldade de botar comida na mesa uma vez por dia, vendo toda aquela glória, vendo tudo aquilo, a tentação que eles não têm de se encantar pelo mundo, de se encantar pelo Império Romano, de abraçar tudo aquilo e dizer: não, é isso aqui que eu preciso, eu vou deixar esse Jesus para trás porque eu não estou conseguindo progredir na vida, eu tenho coisa mais importante para fazer, mais importante é eu conseguir comida, mais importante é o meu trabalho, mais importante são os meus esforços,
ou a minha diversão. Mais importante é tudo isso aqui. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel na Terra Prometida. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel na Babilônia. Foi a mesma coisa que estava acontecendo com esses irmãos aqui, na nossa carta de Pedro. Mas é a mesma coisa que acontece com muitos cristãos hoje. Eles veem o mundo, aquilo que é transitório e passageiro, aquilo que é uma erva, e como uma flor, como mais importante do que aquilo que é eterno. Então, irmão, toda a glória das nações é como uma erva. Olha a grama ali fora, a secura aqui no Brasil, tudo morto, está tudo morto. Essa erva queima, ela seca, ela mal resiste ao sol. Tudo isso vai passar aqui. Eu quero dizer para você que a Bíblia que você carrega é eterna. E eu vou te perguntar qual a importância, qual o valor, qual o lugar que você tem dado à Bíblia diariamente na sua vida. Ou você termina o dia e diz: hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia porque eu tinha tanta coisa para fazer. Ou eu tinha tanta coisa importante para fazer, ou eu estava correndo tanto. Eu acho que tem muita prioridade errada aí. Porque se essa palavra, no versículo 25, mas se essa palavra de Deus permanece para sempre, o que Deus disse para Josué, quando ele ia conquistar o ouro das nações, de 8 nações, medita no livro dessa lei de noite. Ah, Deus é tão exagerado. Acho que Deus exagerou, dizendo de noite. Não, Deus se exagerou. Eu tenho coisas para fazer, Senhor. Eu tenho tanta coisa para fazer. Como o Senhor manda? Eu quero dizer para você que Josué lutou no punho da espada por mais ou menos 25 anos ou 30 anos. Ele passou lutando até conquistar a maior parte da terra prometida. E Deus disse para ele: você vai lutar, mas você nunca vai se separar da minha palavra. Então, meu amado irmão, o bem mais precioso que você tem, como disse Davi, a tua palavra é mais importante para mim do que ouro, muito mais do que muito ouro refinado. Se você não enxerga assim, você está tendo uma cosmovisão totalmente equivocada do Evangelho. Porque você está olhando o mundo e as coisas que no mundo é mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a primeira em sua vida, a primeira no seu dia, a primeira. E outros momentos do dia, a palavra de Deus, meditando nela, orando, lembrando do que você leu, estando com ela no seu coração, carregando-a no seu coração. Como Deus diz, para que os pais falassem dessa palavra ao deitar, ao levantar, no caminhar, no comer, em todos os momentos. Encha a mente do seu filho da sua palavra. A mente dos nossos filhos está cheia de um monte de coisa, mas nem sempre da palavra de Deus. E a gente se pergunta: por que meu filho não serve a Deus? Não é verdade? Nós precisamos da palavra de Deus. Por quê? Não se encante com nada do que você tem. Tudo que nós temos é passageiro. Tudo no mundo é uma erva, é como uma flor. Quando o sol bate, tudo murcha, tudo seca, tudo passa. Versículo 25: mas a palavra do Senhor permanece para quanto? Para sempre. A palavra de Deus é eterna. É eterna. Enquanto Deus existir, estará na Bíblia Sagrada. Centenas, milhares, nações tentaram destruir a Bíblia, nunca conseguiram. Não foi uma vez, nem 20, nem 50, nem 1000. A Bíblia foi perseguida desde que ela foi escrita. Já tem mais de 3.000 anos os primeiros registros da Bíblia. E ela continua sendo perseguida. E ninguém destrói a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que está zelando pela sua palavra. É Deus que está guardando a sua palavra. Que você faça o mesmo. Que você zele da mesma maneira. Esta palavra, que é esta palavra? Toda a Bíblia, tudo que está no Antigo Testamento, o que eu estou escrevendo
agora, esta palavra é o Evangelho que vos foi anunciado. Isso é, Pedro considera o Evangelho todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é o Evangelho, aponta para Cristo. Tudo aponta para Jesus. Jesus é a consumação de todas as coisas. E tudo que está sendo escrito agora está apontando para essa glória de Cristo. Então tudo é o Evangelho. Então você poderia chamar a sua Bíblia de Evangelho. Toda ela, Antigo e Novo Testamento, o Evangelho de Deus. Esta palavra é o Evangelho que vos foi anunciado, ok? Que vos foi anunciado. Agora, veja aí o capítulo 2, ele vai dar outros imperativos. Portanto, já que essa palavra é viva e que tudo vai passar, portanto, abandonem toda a maldade. Irmãos, eles viviam num local de extrema violência. Lembra daquilo que eu falei para vocês no começo do livro? O Império Romano ia pacificar um lugar, ele mandava para lá os militares e romanos, obrigava muita gente a ir, alguns iam voluntários, principalmente pessoas de mais alta, elevada posição. Lá eles adquiriam terras, a terra dos outros, claro, né? As casas dos outros, todo mundo que estava lá ia ser escravo do Império Romano. Então as pessoas chegavam lá para pilhar, para sugar, para arrancar do lugar, para extrair tudo. A maldade estava no lugar, a maldade estava no ar. As pessoas transpiravam essa maldade. Essa palavra maldade aqui, kakia, do grego, ela significa toda a maldade do coração humano, qualquer tipo de maldade do coração humano. É tudo que é o contrário ao amor de Deus que está no nosso coração. Seja mentira, não importa se é contra você mesmo, se é contra os outros, imoralidade, violência, nada, o divórcio, nada está fora dessa palavra. Toda a maldade do coração humano está aqui nessa palavra. O que você deve fazer diante dessa palavra eterna que salvou você, pelo poder do Espírito? Então você deve olhar essa cultura e não tentar tirar a maldade da cultura, mas tirar de dentro de você. Abandonem toda a maldade, isso é, tirem essa roupa da maldade, arranquem toda a maldade do seu coração. Não vai nutrir a maldade. É muito fácil, irmão. E a coisa mais fácil que tem é num ambiente desse você se tornar uma pessoa má. Você dá liberdade a toda a maldade do seu coração. Por quê? Porque o ambiente proporciona que as pessoas estejam agindo umas com as outras em plena maldade. E o texto sagrado vai na outra direção. Você é um cristão? Longe de você toda a maldade. Ah, por fora todo mundo está agindo a maldade. Não. A gente abandona toda a maldade. Tira ela do nosso coração. Todo engano, a maldade que vem como uma isca, é aquela ideia do jeitinho brasileiro, é aquela ideia da mentira. Eu consigo algo mediante fraude, mediante engano, mediante a mentira. Esse é o engano aqui, ok? Joga fora isso, não entra na cultura. A cultura é uma cultura violenta, você não. A cultura é uma cultura de engano, de mentira, de tentar adquirir coisas por base da corrupção. E o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Opa, eu não entro nisso. Isso é um engano, hipocrisia, essa dualidade, essa falsidade. Tira isso da sua vida, arranca isso de você. Inveja, essa ideia aqui de você não apenas ficar feliz com o infortúnio do outro, mas aqui é a destruição do seu próprio coração. É isso que a inveja faz. A pessoa está com o seu coração destruído e ela fica feliz quando o outro também está. Isso é inveja. Porque inveja não é querer o que é do outro, isso é cobiça. A inveja é a felicidade pela ruína do outro, mas é a tristeza pela vitória do outro. O outro teve uma vitória nesse, mas também foi sorte. A pessoa teve sorte. Isso é inveja, ok? Isso é inveja. A inveja é a tristeza diante da bênção do outro, mas é a alegria. Tá vendo? Sabia que eu estava só esperando aquela. Isso é inveja. A inveja é isso. Tira isso de você. Bem como todo tipo de
fofoca, maledicência, fala mal das pessoas. Tirem tudo isso de vocês. Irmão, se o Evangelho entrou em você, se essa palavra incorruptível entrou em sua vida, isso aqui não tem lugar para você. Ou você, ou habita ricamente em você a palavra de Deus, ou isso aqui tudo vai estar no seu coração. Isso aqui é o oposto ao amor. Está vendo? Olha o que o texto faz. Ele me coloca em relação com Deus. A palavra de Deus viva, eterna e permanente. Essa palavra de Deus me salvou. Eu me relaciono com Deus por meio dessa palavra. Ela limpa o meu coração. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Automaticamente eu entro no terreno interpessoal. Longe de vocês toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, todo tipo de maledicência. É a minha atitude em relação às pessoas. Não há evangelho onde não há transformação ética. O evangelho não é ética, mas o evangelho produz uma transformação de caráter. Se não houve mudança de caráter, não houve evangelho. Se não há santificação, não houve salvação. Você não é santo para ser salvo. Você é santo porque foi salvo. A santificação, o resultado, é a evidência, é o fruto da árvore. A raiz é a salvação. Deus salvou você, te deu vida. Então você produz um fruto, a santificação, que é exatamente isso daqui. E ele diz no versículo 2, como crianças recém-nascidas, novamente a terceira vez, a ideia do novo nascimento, como crianças recém-nascidas, desejem, aí o imperativo, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes sejam dado crescimento para a salvação, se é que vocês têm experimentado que o Senhor é bondoso. A ideia aqui é do relacionamento, ok? Veja, a mãe amamentando seu filho. Deus agora tem uma imagem de uma mãe, uma imagem do amor, do carinho, do cuidado, da atenção. Você, a ideia é um neném recém-nascido. Deus em seu amor acolhe você, e Ele acolhe você para cuidar de você, para alimentar você, como Deus cuida de você, como Deus pastoreia você, por meio do leite espiritual. Qual leite espiritual? A palavra de Deus. É esse leite espiritual que Deus nos nutre. Paulo vai falar desse leite espiritual. Paulo vai falar da comida, do alimento sólido, do alimento líquido, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é esse alimento para as nossas vidas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ensinou Pedro a orar, e ele tem isso em sua mente: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é a comida que Jesus está falando ali, essa nutrição da palavra de Deus, acima de tudo, é a palavra de Deus que está ali no nosso texto da oração do nosso Senhor. Esta palavra, esse genuíno leite espiritual. Se é um genuíno leite espiritual, tem leite batizado, tem leite falsificado. Se tem um genuíno, tem um batizado. Tem uma marca aí, tem umas marcas aí, cada um. Opa! Como é que você precisa saber? O que você precisa fazer? Ter contato com as Escrituras Sagradas. E não aceitar nada que não esteja na Bíblia. Não aceitar nada que não esteja na palavra de Deus. Então você precisa nutrir a sua alma da palavra de Deus, desse verdadeiro leite espiritual. E aqui há uma ideia maravilhosa. O neném, quando nasce, o instinto dele é mamar. É instintivo. E quando você nasce de novo, há um instinto que revela o novo nascimento, a palavra de Deus. Antes a Bíblia não era quase nada para você. Para muitos não era nada. Era só um livro na estante. Mas agora que houve conversão, há um desejo, há um anelo. Está ávido, desejoso pela palavra de Deus. A fome espiritual. A criança, quando não mama, ela chora, ela grita, ela esperneia, ela busca o seio da mãe, ela precisa do alimento. A fome está ali, o desejo está ali, a ânsia pelo alimento está ali. Meu amado irmão, se não tem isso em sua vida, se você consegue passar um dia sem ler a Bíblia, se você consegue passar às vezes uma semana sem ler a Bíblia, eu questiono seriamente sua salvação. Eu questiono
o seu novo nascimento. Porque o natural é desejar ardentemente, desejar aqui de todo o coração. Essa palavra desejar aqui, ela tem uma intensidade poderosa, não é só um desejo, não. É um ardor no coração, um genuíno leite espiritual, esse leite que dá crescimento para a salvação. Sem Bíblia, você não permanece na salvação. Sem a palavra de Deus, você não permanece na salvação. Você precisa das Escrituras Sagradas. É esta palavra que vai nutrir você, que vai alimentar você, que vai sustentar você. É que vai fazer você seguir no caminho da verdade. Para onde eu vou? O que eu faço? Quem é Deus? Quem é essa mãe que me amamenta? Na imagem do nosso texto aqui. Quem é Deus que está me amamentando, que está cuidando de mim? Então a palavra de Deus vai revelar Deus, o seu caráter, a sua obra, vai revelar o que eu devo ser agora em Cristo e como eu devo viver na cultura onde estou. E quem devo ser eu? Por meio do Espírito Santo da palavra. A palavra de Deus é fundamental. Como o texto que acabamos de ler, a palavra de Deus vive para sempre. Veja o ponto central, aqui é a palavra de Deus. Tudo vai passar, todas as nações são como erva e flor. A palavra de Deus permanece para sempre. Tome esse leite espiritual, beba esse alimento, alimente-se, cristão, alimente-se da palavra de Deus. Irmão, se não há fome, o bebê morreu. Ou então está muito doente, quase morrendo. Meu amado irmão, eu questiono, 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia, pegam na Bíblia uma vez por semana. Como essas pessoas foram salvas? As pessoas passam a semana inteira sem ler a Bíblia. Você não é salvo, não. Nunca foi salvo. Eu questiono sua fé. Questiono completamente a sua fé. Esse texto diz para mim e para você que você não foi salvo. Você não foi salvo. Meu Deus, irmãos, isso é assustador. Mas isso também é um despertar para mim e para você. Como eu estou levando a sério a palavra de Deus que permanece para sempre. Deixa eu te dizer, você não vai levar daqui sua casa, seu carro, você não leva nada daqui, mas você vai levar a Bíblia no seu coração e vai aprender ela eternamente junto com Deus, pelo menos a primeira parte da eternidade. Depois você vai conhecer mais coisas além da Bíblia. Nada nós levamos daqui, mas essa palavra eterna, essa palavra eterna, meu amado irmão, às vezes você está dando mais valor a algumas coisas que vão ficar do que aquelas que são eternas. Redefina a sua vida espiritual. Esse é o ponto do nosso texto, e a palavra de Deus é central em tudo isso. Nada, ninguém é mais importante do que a palavra de Deus na vida do cristão. A nossa família não é mais importante do que a palavra de Deus. Ninguém, não existe pessoa, o pastor não é mais importante que a palavra, o profeta, ninguém, nada e nem ninguém é mais importante que a palavra de Deus. A palavra de Deus é única, a palavra de Deus está acima de tudo e ela é o genuíno leite espiritual. Aqui é uma palavra maravilhosa, lógicos, ou lógico, que veio transliterada para o nosso português, de lógica. Espiritual aqui é a palavra lógica, raciocínio, é aquela coisa lógica mesmo, é o pensamento. Olha aqui para mim, nós estamos aqui nessa noite meditando na Bíblia, não estamos? Ela está falando de Deus, da glória de Deus, da pessoa de Deus, de coisas eternas e celestiais, mas ao mesmo tempo ela está falando para mim e para você do nosso caráter, de coisas lógicas deste mundo. A verdadeira espiritualidade, a espiritualidade saudável, ela não é uma coisa que te afasta da Bíblia. Não é. O genuíno leite espiritual, lógico, é, como Paulo vai dizer, o nosso culto racional, o estudo das Escrituras, a meditação das Escrituras, o conhecimento das Escrituras, não vai fazer você frio na fé. Se você lê a Bíblia, e você ficou frio na fé, você lê a Bíblia errada. Exatamente o contrário. Não, irmão, a letra mata.
Sabe o que o texto sagrado está dizendo aí? A letra mata é a lei de Moisés que simplesmente aponta o meu pecado, mas não me dá poder para a salvação. E ela não me mata não porque ela é ruim, ela me mata porque ela é boa, porque ela mostra, revela o meu pecado. Quando o texto sagrado diz que a lei mata, que a letra mata, é disso que está falando. Não, se você ler a Bíblia, você vai esfriar da fé. Não, de onde você ouviu isso? De onde você leu isso? Ninguém conhecia mais a Bíblia do que Jesus. Tem um homem frio ali, pelo amor de Deus. Paulo foi o homem que mais conheceu a Bíblia depois de Jesus. Tem alguém ali frio na fé. Foi o terceiro céu, um homem espiritual, cheio da Bíblia. Está aqui Pedro. Andou sobre as águas, escrevendo o texto aqui. Tem alguém aqui frio na fé? Não, meu irmão. Está lendo a Bíblia errado. Então, aqui o genuíno leite espiritual, esse espiritual aqui é o lógico. Você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar na Bíblia, você precisa se entregar ao texto, você precisa parar no texto e ler devagar, palavra a palavra, vendo como essas palavras se encaixam, tentando entender o que o autor está dizendo. Chegue na Bíblia para ouvir a voz de Deus. Pastor, mas eu quero que Deus fale comigo, eu quero ouvir, então nem em voz alta. Nem em voz alta você vai ouvir Deus falar com você em voz alta. Mas leia, medite dia e noite. Olhe nas Escrituras. Esse é o genuíno leite espiritual. E ele termina dizendo, chegando-vos a Ele. Ele termina dizendo a experiência do que o Senhor é bondoso. O mesmo Deus que nas figuras de linguagem é a mãe que amamenta. Esse mesmo Deus que agora me faz crescer, nutrindo a minha alma, revela o seu amor por meio da sua palavra. E então nós nos chegamos a Ele. Quando você vem para o Evangelho, você não vem para uma religião. Quando você vem para o Evangelho, você não vem para um monte de mandamentos que você recebe. Faz isso, não faz isso, vem aqui, não vai ali, come isso, não come aquilo. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é esse aqui, chegando-vos a Ele. É o sangue de Jesus que te une a Deus. É a paternidade de Deus. É o amor de Deus, comparado no texto dessa mãe que amamenta seu filho. Esse Deus, essa experiência de que o Senhor é bondoso. Essa experiência maravilhosa do Evangelho, dessa comunhão, é o tempo que a mãe pega o neném e amamenta, aquele momento que a mãe não faz nada, ela está ali olhando para o bebê olha nos seus olhos, ela olha nos olhos do filho, conversa, a criança mama, ri, esse momento prazeroso para a mãe e para o filho, essa é a imagem, chegando-vos a Ele. Essa intimidade do amor de Deus, da presença de Deus, da oração, da adoração, do louvor, da gratidão, das ações de graça, essa busca de Deus, não de pedir algo para Deus. Às vezes a gente reduz a oração a pedir algo para Deus. Vai orar, Senhor, eu quero isso, me dá isso, determino isso, Senhor, declaro aquilo. Esse bebê parece um assaltante, já percebeu? Passa o leite porque nosso Deus, não, irmão, é o momento do relacionamento entre Deus e seu filho. Experimentar diariamente essa comunhão da bondade. Por quê? Chegando-vos a Ele. Olha, a atitude não é de Deus, a atitude é sua. Chegando-vos a Ele. Deus está pronto. Os braços de Deus estão abertos. O trono da graça, a porta da graça está aberta para você. Quem tem que buscar Deus é você. Deus já abriu todas as portas para você. O caminho e o sangue de Jesus já está pronto. Quem tem que vir buscar é você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome
Então, busque o Senhor. Busque na palavra, na adoração, na oração, mas busque o Senhor. É sua a responsabilidade minha de buscar o Senhor. Deus não vai te buscar. O caminho está pronto, os braços dele estão abertos. É você que tem que vir até ele para o relacionamento. Você não está indo ao comércio, você não está indo ao shopping, você não está indo ao banco, você não está indo ao supermercado. Você está indo ao Pai Celestial. Ao Pai Celestial. Então venha para a comunhão, para a adoração, para a meditação da palavra. E não para pedir simplesmente algo a Deus. Mas que você venha para adorar o Espírito e em verdade. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos.